Fala meu amigo, minha amiga advogada, nesse vídeo nós falamos com um cara que é especialista em holding. Para você que está começando, pensando em atuar nessa área, já começou, para você que já atua, certamente esse vídeo vai te trazer alguns insights, algumas dicas legais de alguém que está usando os princípios de inovação, de startup para o mercado de holding. Tá muito bacana, ele trouxe algumas dicas de vendas, posicionamento, estratégias que certamente você vai fazer muito bom uso. Eu vou te fazer bastante perguntas sobre isso para extrair o que você puder comentar, né, da tua expertise, que eu sei que você vem do mercado de startup, então um startupeiro raiz ele conta, ele não tem medo de contar, porque ele sabe que, né, diferente do mercado da advocacia, se fosse fácil todo mundo faria. Né? Então ele acaba contando. Então, eu estou tranquilo de perguntar e você nos conta o que você puder. Primeiro eu queria te dar um contexto, né, falar sobre a atuação em holding na advocacia. Então, advogado que, entendi, ok, mas o cara não aprende na faculdade, mas nunca passa nem perto. Talvez na matéria família, de família ali, ele pense um pouquinho em sucessão e tal, mas não entra naquilo que é a dor do mercado mesmo, aquilo que o cliente quer saber, quer que você resolva, né? Aí o que eu queria começar te perguntando, assim, tá? Pra gente começar meio do final ali, né? Quando é que o cliente compra uma holding? Quando é que é o momento em que você está vendendo a holding, na tua percepção, que o cliente compra? O que ele vê de valor? É a diferença do que ele vai economizar? O que faz ele comprar de fato para a gente começar a destrinchar sobre a atuação em si? Muito depende, às vezes, da idade, né? Então, você tem um cliente que vai comprar pelo valor, né? E isso vai ser, eu diria, talvez a maior parte do público. Então, você precisa conseguir ter clareza de expressar para ele quanto que vai custar o inventário e quanto que ele vai economizar. Isso é o momento do cliente? É um dos pontos chaves do cliente, tá, né? O outro ponto, às vezes o cliente ele é mais velho. Cara, ele está muito preocupado com a morte dele agora, iminente, ele já quer resolver as coisas, que é o que o pessoal chama assim do luto limpo, né? Ele quer morrer tranquilo. Sim. Ele quer que, vá para o filho dele, claro, né, esteja resolvido, né? Aí ele tem aquele filho fora do casamento, que também quer que está resolvido, mas ele não contou para a família. Não quer deixar nenhuma amarra. Não quer deixar nenhuma amarra. Então, deixa as mãos do advogado para, olha, no caso do meu filho fora do casamento, eu preciso também dar essa amparagem, né? Amparo essa pessoa, né? Tá. Então, tem várias coisas que, às vezes, o advogado vai encontrar que a família não sabe, né? É a mesma coisa do testamento cerrado, né? Por que o pessoal faz testamento cerrado? Para quem não sabe, o testamento cerrado é aquele testamento que é feito fechado, está dentro do envelope, né? E só vai abrir o envelope na hora da morte. Eu não conhecia por esse nome, que legal. Testamento cerrado. Então, na hora que o cara morreu, vai descobrir que, olha, tem um filho fora do casamento, não sei o quê, tem mais dinheiro, tal, que eu escondi da esposa, entendeu? Sim. Tipo filme, assim. Ou ele cria uma bomba, né? Sim. Eu quero deixar 75% da minha fortuna pro meu filho e a minha filha vai ficar com 25%. Sim, ferrou, né? Ele cria uma bomba, né? E tem formas melhores de você lidar com isso, tentar resolver isso de forma em vida. E por isso que quando a gente separou a família Pro em várias caixinhas, vários segmentos operacionais, né, a sucessão ela não é um processo que acontece de um momento para o outro. Ela é um processo que acontece ao longo do tempo. Então, quando a gente atender o cliente ao longo do tempo, vai ter questões que, você precisa de mais tempo para resolver a sucessão, né? Se você tem uma indústria, né, imaginem, como é que você faz sucessão de uma indústria? Você tem um monte de problema para resolver. Isso pode ser visto como um bom negócio para o advogado, que ele vai atuar de maneira recorrente. Aí entra o consultivo ou a advocacia de partido, como a gente fala no mercado jurídico. Aí né? ele vai ter que ter um desenvolvimento mais acurado na parte de negócios, entender esses processos, mediação e outros arranjos que não é exatamente o métier do advogado, né? Tá. Porque, embora o advogado entenda, né, ele não vivencia isso. Eu acho que o grande problema do advogado é que ele não tem a vivência do negócio. Faz todo sentido. E aí, de forma geral, né, tanto a parte da OAB, ela reivindica que não é um negócio, uma advocacia, né, quanto muita coisa do mercado, você só vê pela questão da tangente de olhar, olha, não, tem que fazer o contrato assim. Perfeito. Cara, chega lá na hora, rasga o contrato, vamos tomar cerveja que a gente resolveu o problema. Faz sentido.
Deixa eu te fazer uma pergunta que antecede, daqui a pouco eu queria falar sobre a questão de pressificação, que é uma grande dúvida dos advogados, né? Como é que eu agrego valor nisso? Como é que eu defino se eu vou cobrar 50, 30, 5 mil, já vi advogado cobrando, né? E advogado cobrando muito mais caro. Mas eu queria te entender um pouquinho na tua percepção, qual que é a linha do tempo que existe de uma holding, para ver se a gente consegue simplificar o processo. Então, supondo aqui, né? Me corrija se eu estiver errado, mas pegar uma grande indústria, já saiba que você vai ter em algum momento um arranjo, né, por exemplo, societário, que você sai da questão da holding, mas você analisa a indústria em si, se isso é uma linha do tempo, se faz parte da linha do tempo, em que momento que ele calcula, como é que ele calcula o tempo que ele vai levar, baseado que no patrimônio que aquela pessoa que vai construir uma holding tem, é baseado no tamanho dos arranjos que ele ainda não sabe que vai enfrentar, como é que ele calcula, como é que ele descobre uma linha do tempo? Você ficou claro a minha pergunta? Sim, ficou. Como é que eles trinchem esse bicho, né? Bem na verdade, assim, acho que o maior problema para calcular esse tempo é o relacionamento entre as partes. Os irmãos estão alinhados, né, com o pai, com a mãe. Existe, vamos lá, vamos pegar a área de agro, né? Isso é às vezes comum. Você tem lá o cara, o agricultor, tem uma puta numa fazenda, tem uma operação gigantesca, pega 10 milhões de empréstimo para fazer lavoura, né, que está na pessoa física, essa loucura toda aqui, e os 3 filhos dele são dentistas. Quem é que vai cuidar se ele morrer? Sim. E aí aquele empréstimo de 10 milhões que está na pessoa física, se você não fizer a colheita da data certa, o que acontece? Você começa a girar, você vai girar uma bomba. Então, na questão, por exemplo, no caso do agricultor, esse processo aqui ele é muito mais temeroso do cuidado do negócio. Às vezes a indústria, óbvio que eu tenho vários problemas em cima, e principalmente o pessoal que começa só a tirar dinheiro e não fazer uma boa gestão, né? Mas ali a bomba é de cara. Entendi. Né? Na indústria, você tem que, às vezes, o advogado ou o processo, ou a empresa que vai trabalhar com esse acompanhamento da sucessão, olhar para vamos criar um conselho de administração da família e vamos criar um conselho de administração da empresa. Entendeu? Então, aqui segrega. Eu separo as coisas. Porque não é porque você é filho do cara que você vai ser o melhor diretor da empresa. Então, de repente, eu preciso que o conselho da família saia com um único voto. Deixa a briga familiar para se resolver lá. Não joga a briga familiar para dentro da empresa. Porque um é diretor de tal coisa, o outro é diretor de tal coisa, e aquela bomba fica. Tá? E quando você acompanha os relacionamentos de indústrias que vieram de famílias, se ela não resolver isso aqui, você está criando uma bola de neve de problemas grandes. Me parece que na linha do tempo aí existe uma primeira etapa para o advogado poder calcular, né? Porque talvez ele nem... Ele está pegando ali, né? Puta, eu vou passar uma proposta. Que você está falando muito, me lembra arquitetura, assim, familiar, né? Fala, puta, como é que está o arranjo disso aqui, exatamente, né? Já existe um acordo e está muito tranquilo. Como se ele pudesse, tipo, ligar para os filhos, né? Que fazem parte daquele arranjo. E entender que, olha, teu esse me falou, né? Isso aqui, para você. Só fazendo aquela consulta prévia, como se estivesse contratando alguém, pegando referência, sabe? Isso está certo, né? Como é que está o acordo aqui entre os futuros sócios aqui dessa holding? Se aquilo não tiver certo... Me parece que, pelas tuas palavras, aquilo vai te dar um baita de um problema que você não consegue mensurar se você não investigar um pouquinho, né? Vai. Animal. Então, assim, você tem pessoas que já se especializam nesse processo de sucessão em indústrias. Né? A gente tem uma reunião semana que vem com uma empresa dessa, que é a GoNext. Né? Legal. Já trabalham como construir o conselho de assessoramento para a família. Só uma pontinha do iceberg ali, né? Ali só isso. Porque quando você vai fazer esse processo de transição, cara, é uma loucura, porque não necessariamente os herdeiros participaram do processo. Né? Eles não entendem porque aquele dinheiro chove na casa deles, né? Como é que é o trabalho que o pai fez. Claro. Ele só sabe que a comida está sempre na mesa, né? Mas como é que ela chega? Nossa, eu vou comprar um carro novo agora, né? Ele não entende por que o pai era muquirana, né? De ser uma mão cerrada para poder
fazer o troço funcionar. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. O advogado sentou na mesa ali, né? Tentando fazer um paralelo aqui. Primeiro ponto, tentar entender esse arranjo, como ele está uniforme, né? Como ele está harmônico ali, porque senão você vai entrar numa bucha animal. Vai. E nessa sequência dessa linha do tempo, qual que é o próximo desafio que é bem expressivo, que o advogado pouco sabe disso? Boa pergunta. Eu tenho um insight aqui que eu queria te perguntar, que se chega em algum momento, quando você dá uma pensada aí, porque eu te peguei de surpresa aqui mesmo, e o podcast é assim mesmo. Eu penso que o segundo, o terceiro momento, em algum momento vem o patrimônio, o tamanho da grana, sabe? Tipo, porque ali você vai ter várias situações, várias questões ali no patrimônio, supondo que eu tenho, e aí entra, né? Supondo, eu tenho uma empresa aqui que representa uma parte do patrimônio dele, porque ela tem uma empresa tradicional, e nessa empresa eu tenho 10 sócios. Cara, aquilo ali é uma bucha completamente separada, né? Para se resolver, você vai ter que trabalhar ela, e tem coisas mais simples. Então, veja assim, qual que é a ideia, o conceito da holding? Holding é uma empresa que controla outra empresa, né? E essa ideia, ela ajuda você a resolver problemas familiares muito grandes. Então, quando você tem uma empresa com 10 sócios, a probabilidade de alguém deles morrer e essas cotas, esse processo entrar em inventário, entrar em discussão, né? Por exemplo, você tem empresas que o patriarca morreu, não tinha nenhum processo, vai entrar no inventário, a tomada de decisão durante o período de inventário, o inventariante não pode tomar decisões diferentes, muito grandes, daquilo que é a manutenção da empresa. De repente, cara, 10 anos não ter uma tomada de nenhuma decisão, aquela empresa vai ruir. Cara, você vê que um arranjo jurídico pode matar o negócio. A falta de arranjo né? jurídico pode matar o negócio. Exatamente. Né? Então você tem que pensar nas estruturas de como que você comporta isso aqui. E essa é a parte difícil. Né? No processo do advogado, ele vai ter que ser um processo de mediador. Né? Porque o cara, às vezes, não quer abrir mão de ele controlar. Mas ele tem que montar um modelo de transição para que seja suave esse processo. Para que aquela herança, aquela indústria, que ela dá continuidade. Né? Porque quando o cara monta uma indústria, né, eu acompanhei isso porque eu trabalhei numa indústria familiar, você é o cara que suou a camisa quando tinha 0 funcionário. Você viu o troço está com 100 funcionários. Né? Você tem uma operação que vai lá 4, 5 milhões por mês de faturamento, acontece, né? E boa parte das decisões, elas não estão anotadas em um lugar. A decisão é tua de cabeça. E você não tem um processo para resolver isso. E aí, quando o caso, se você não fizer uma transição mais suave com os entes familiares nesse processo, ou seja, que o teu herdeiro queira realmente assumir a indústria, né? Porque pode ser que não queira, né? No caso dos dentistas lá, né? Na área agro, você precisa construir os processos internos, os processos jurídicos e a mesma coisa da LGPD. Não adianta eu fazer um contrato da LGPD se não mudar todo o processo de tecnologia. Né? Eu preciso mudar os processos internos. Né? Isso que vai levar muito tempo. Então, às vezes o advogado que não tem experiência, não acompanhou como que isso sucede numa empresa, né? Ele nem sabe o tamanho da bucha que ele está entrando. Exatamente. Né? Ele não entende o resultado que precisa ser dado. Porque o resultado não é um contrato. Né?
Esse é um problema do muito pessoal da área do direito que olha, eu quero fazer um contrato com você. Cara, não precisa. Parece que o contrato é o fim, né? Mas o contrato ele é só uma parte do meio ali, né? O contrato é uma parte para resolver quando há um conflito. Sim. Né? Mas, assim, não necessariamente é a melhor forma de resolver o conflito. Sim, com certeza. Pensando numa situação grande, né? Parece uma condição, uma situação uma oportunidade. Às vezes aquilo vamos colocar aqui, parece uma oportunidade, mas pode virar um bicho de 7 cabeças para o advogado se ele não souber descascar aquela laranja ali, porque o bicho pode pegar. E nessa linha que você está trazendo, que eu tô achando top, que você está trazendo várias problemáticas e ao mesmo tempo passando o conhecimento sobre o assunto, como é que se calcula o preço? Que é um grande dilema. Você calcula o preço pelas horas trabalhadas, pelo tamanho do patrimônio? Na estrutura da OAB, né, você tem lá os honorários do inventário, né, tabelado em 5% e 10% se houve necessidade de judicializar o processo. Né? Então ali ele já tem um parâmetro que 5% sobre o patrimônio total, né, faz sentido. Né? O pessoal de holding tem trabalhado com 2 a 5% sobre o valor do patrimônio também. Porque, né, eu estou economizando o TCMD, mas a minha parte eu posso manter essa questão dos honorários. Né? Família Pro a gente entende diferente. Eu estou cobrando um serviço que não está baseado no valor de quanto você tem do imóvel. Não importa se é um imóvel que eu tenho um contrato, um processo, né, a gente tem não está especulando sobre o valor patrimonial para resolver aquilo. E sim sobre a complexidade do problema para resolver aquilo. Muda completamente. Então, dependendo da quantidade sei lá, é o herdeiro, né, morreu e não deixou, vai para o inventário, vai dar pepino. Se bem que a gente está falando uma parte antecipada aqui de construir a holding, né? Isso, e ainda em vida, holding, né? Você tem 10 imóveis, eu tenho um valor já definido sobre o valor dos imóveis, de Perfeito. cada um dos imóveis. Né? Se teu imóvel fica no Batel, fica no bairro alto, esse não é o meu problema. Faz sentido. Então, o cálculo de vocês, o preço de vocês, ele está sempre, né, a forma como vocês entendem que é mais apropriada, é baseado no serviço. E isso, tentando simplificar um pouco para o advogado, a gente consegue, você faz o quê? Uma tabela, se separa de maneira simplificada para poder passar um preço rápido pelo nível de complexidade, tem algumas complexidades mapeadas, como é que é Tem as isso? complexidades mapeadas. Né? Tá. A gente tem, quando a gente cobra para fazer a holding, né, a gente já imputa no valor da holding as taxas de emolumentos. Tá. Então eu já estou calculado o cartório. Então você me diz o valor do teu imóvel e aí que vai variar algumas coisas. Entendi. O cartório vai variar o valor do emolumento dele baseado no valor do imóvel, mas eu não. Eu vou ter que mexer isso aqui só para poder ajustar para eu manter a mesma quantidade de custo operacional, né, da operação. Tá. Mas eu vou te cobrar o valor dos emolumentos, as taxas que eu tenho, as taxas que o cartório tem, né, dentro de um valor que seja visível. Né? A nossa ideia não é que eu vou chegar lá no dia seguinte e falar, tem mais um boleto para pagar, tem mais um boleto para pagar. Né? Eu acho que esse é o pior dos mundos. Né? E esse, para mim, é um problema que às vezes o advogado tem. Né? Se ele souber, às vezes, entender o custo que ele tem da operação, ele cobra dentro dos honorários dele, dentro ali ele já coloca os valores que vai ter que pagar. Faz bastante sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta, caminhando para a reta final. Depois eu vou pedir para você contar um pouquinho do Família Pro, como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a Família Pro se posiciona e ajuda o advogado, enfim, como é que vocês estão posicionados no mercado, para quem ficou curioso. Mas seria a parte de posicionamento. Como é que é esse mercado, Júlio, né? O quanto ele está aquecido, quantas pessoas têm buscado, é um mercado que você precisa vender mais no consultivo ou ele vende no reativo, tem gente procurando. Como é que é o posicionamento para você entrar nesse mercado? Então, assim, você tem um conjunto, você tem uma quantidade muito grande de advogados trabalhando hoje com modelos de holding familiar. Né? Se entrar no Instagram, você vai encontrar um monte de gente se posicionando, explicando a importância disso. Está em alta, holding está em alta. Está em alta, né? Ela tá aparecendo agora no mercado. Né? Eu conheço há 30 anos isso, mas assim, nem esperava que eu ia trabalhar com isso. O que a gente tem é mudanças que vão levar você a optar por uma holding familiar. Tá? Por quê? Porque eu tenho um aumento do ITCMD que vai vir por aí.
Hoje está em 4, vai para desculpa, hoje está em 8, vai para 20. Cara, isso aqui vai impactar. Cara, eu vou abrir um parênteses de TCMD que eu não sabia, que o brasileiro sempre reclama, né, do país, assim, de algumas questões, tal, né, sem entrar muito em polêmicas isso, mas nos Estados Unidos o ITCMD é 40, né, o imposto de transmissão. Imposto de transmissão de bens. 40. Daí, puta, na época acabei fazendo uma rodezinha, organizando um pouquinho, eu fui dar uma estudada e fiquei a 4, né, isso muda de estado para estado e tal. Eu falei, caraca, velho, que tamanho de diferença, isso aqui uma hora o bicho vai pegar, né, e é o que você tá trazendo agora. Exatamente. Mas isso vai pegar com... Pergunta de leigo, não vi isso, não lembro disso no texto. Com a reforma tributária? Está previsto ou nada a ver? Não, nem precisa. Na Nem verdade, precisa, tá? a definição da aumento da alíquota do TCMD, ela só precisa de uma decisão do Senado. Caraca, então tá mais fácil do que a gente imagina. É muito mais fácil. Ela não precisa passar pelo Congresso. Entendi. Bicho pega, então, hein? Bicho pega. Tá. Então você tem uma parte que, assim, de repente nessa discussão agora do ICMS com os estados, porque baixou, mexeu com as alíquotas de vários dos itens, talvez uma contrapartida do governo fosse aumentar o ITCMD. Porque ninguém vai brigar. Você não vai sair na rua porque o ITCMD aumentou. Você vai sair na rua porque o combustível está mais alto. Só vai descobrir quando for necessário. Você não morreu, né? Sim. A água não está batendo, tá bom. E aí vem o Senado autoriza a aumentar a alíquota. Né? Os estados vão aumentando, porque já que aumentou para 20, eu posso aumentar também. Tem uma gordura aqui. Tem vários projetos em andamento, então a gente não sabe qual que vai vir. Entendi. Só sabe que virá. Então, isso é um dos pontos ali, né? Você bater no aumento do ITCMD, que vai acontecer, e vender a partir disso um projeto de Porque novo. assim, a questão de imposto, ela só tende a aumentar. A gente ainda não tem um mecanismo social, racional para diminuir o imposto. A máquina é inchada. Perfeito. Então, como esse aqui é o ganha-pão, não é muito significativo, você tem o ICMS que é muito mais alto nos estados, mas dá 1%, 2% da arrecadação do estado. Então, se eu aumentar de 8, 4, no Paraná hoje é 4, mas ele é permissível para 8, se aumentar para 20, esses 2% vão virar 5. Já começa a ficar expressivo, né? Já fica expressivo. Não posso mexer nisso aqui, né? Eu pensando. Só para ter uma ideia, a arrecadação de TCMD nesse ano de 2021 foi de 13 bilhões de reais. 12,5 bilhões na arrecadação total. Né? Não colocando, porque não existe TCMD sobre capital estrangeiro. Né? Você não, é só os bens que estão dentro do país. Essa arrecadação, você tem algumas coisas que vão aumentar. Então, você tem os 13 bilhões, que dá, na média, 4% no país. Eu tenho os 5% dos advogados. Então, isso aqui já são 26 bilhões ao ano que as famílias perderam por causa dos processos de inventário. Então, quando você olha fazer holding e aquele dinheiro que iria para o imposto, você está indo para quem está desenvolvendo holding, abaixando e facilitando um monte de processo de gestão, é muito vantajoso para o advogado olhar para esse caminho e falar, isso aqui eu também posso resolver. Bate nessa dor para vender, nesse argumento. Exato. Né? É legal. Você tem argumentos também interessantes para o advogado, que é a questão de, cara, você não precisa ficar brigando contencioso. Você está vendendo o serviço que você está recebendo antes. Recebe na frente, né? Recebe na frente. Animal. Essa dica do TCMD, esse assunto ele é muito convidativo, vai longe. A gente já está batendo quase uma hora aqui. Eu fiz uns 20% das perguntas que eu tinha anotado para fazer aqui, mas já está animal. Uma última pergunta que eu queria te fazer, que essa é um pouco mais, vamos colocar futurista, dependendo do momento que o advogado está nos ouvindo aqui, nos vendo, e ele vai conseguir, talvez já tenha até uma outra definição. Qual pode ser o impacto da reforma tributária nas holdings? Você chegou a pegar bem ali o que está proposto em texto e tal? Porque eu vi algumas coisas ali que dá uma tristeza. Eu não acredito que ela passe, assim, particularmente. Boa. Eu não acredito. Ela vai passar fracionando um monte de coisa. Vai fatiar. É muita negociação. Qual é o grande problema da reforma tributária? A gente tem entes federados
demais. Então eu tenho o governo federal, eu tenho os estados e Distrito Federal, eu tenho os municípios discutindo aqui. Não é uma coisa simples para resolver. Sim. Isso vai impactar a arrecadação. Então, você tem hoje, da arrecadação total, acho que o governo federal, se não me engano, é 60% da arrecadação total. Ou seja, os estados e os municípios ficam com 40%. Você tem um gordo de um lado e um magro faminto do outro. Né? Então, assim, essas coisas não se resolvem tão fácil. A mesma coisa de disputa de arrecadação de CMS entre estados. Né? Ou briga de ISS entre municípios. É mais uma boa e velha briga que vai agora entrar nesse... Eu acho que a reforma tributária é uma das mais difíceis para resolver, porque muita gente com poder discutindo. Ninguém quer ceder, né? A trabalhista é muito mais fácil. Pô, você tem os sindicatos de um lado e o empresariado do outro e o governo querendo fazer o que ele quiser. Você tem uns 2, 3 stakeholders ali, né? Tipo, uns 2, 3 agora não. Assim, as empresas têm muito mais força, o trabalhista não. Então era mais fácil de resolver. Perfeito. Tributária não. Perfeito. Eu te perguntei até isso, porque tinha um fundo de intenção, mas você respondeu com propriedade. Eu vi esses dias um advogado falando sobre a preocupação sobre vou colocar aqui a segurança que as holdings terão após, né, a questão da reforma tributária. E na hora me veio isso em mente, eu tinha feito algumas análises, assim, conversado com outros advogados, que é justamente corrobora com o que você está trazendo. Cara, isso, primeiro, não vai passar na íntegra, como está ali, né? Porque se passasse, sim, aí você poderia ficar preocupado, né? Porque tem algumas coisas ali que inviabilizariam, né? Tem que mudar, né? Sim. Bom, aí você tem a parte boa para o advogado, né? O advogado não construir, ele ganha, e não desconstruir, ele também ganha. É verdade, bem lembrado. Mas no frigir dos ovos, que eu achei legal, que é a postura, assim, né? Não espere para atuar, né? Não fique com medo do que virá. Exato. Porque você sempre tem como você bem colocou aqui, né? De alguma forma ou outra você vai ganhar. Você pode vir a ganhar até mais. Então, as movimentações sempre acontecem. Aqui a gente fica esperando como se fosse assim, sabe? Aquela coisa de, agora ferrou tudo. Tipo a eleição presidencial, um Lula ou Bolsonaro, tanto faz quem está, né, de qualquer lado, não, agora ferrou tudo. Não acontece assim, né? As coisas demoram um pouco mais, né? Então, assim, você tem uma parte interessante que é quando você olha pro que está vindo hoje, né? Então, os cartórios têm a obrigatoriedade de digitalizar os processos. Pô, você já tem uma mudança grande que está vindo. Fato. Assinatura é reconhecimento de firma de forma digital. Cara, outra mudança que está vindo e já foi feita oficialmente, né? Reconhecimento sobre elisão tributária ou elisão fiscal pelo STF. Cara, já te dá mais segurança. Tá? E ao mesmo tempo você tem uma outra coisa que está vindo fortemente todo o período de pandemia, e esse foi meu caso também, né? Porque eu não falei, mas eu fui estudar holding porque eu ia fazer para mim. Né? Não foi porque eu acho que o mercado é legal. Foi um problema, uma dor própria, né? Claro. O que está vindo é pessoas mais jovens procurando fazer uma forma de transição da herança. Ou seja, não é o cara no leito de morte se preocupando. Não é o cara com 60 anos se preocupando. O cara que já com 40, 30 anos, 35 anos já se preocupando. Sim. Que é o momento ideal, né? Mais um momento aí para o advogado atuar também, né? Já se preocupa. Começa agora aquilo que vai ficar mais caro depois, né? Agora, se você gostou desse vídeo, que é um corte, faz parte de um podcast, você vai conseguir consumir esse conteúdo na íntegra, tanto no Spotify ou nas outras plataformas de áudio aí, como Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, procura lá, TreeMindCast, você vai encontrar, tá super legal, ou até mesmo no nosso canal do YouTube. E eu quero te recomendar, antes de você ir embora, 2 vídeos que fazem muito sucesso por aqui. Primeiro, é um vídeo sobre marketing jurídico, para você entender um pouquinho daquilo que a gente mais tem hoje atualizado, aquilo que mais está fazendo sentido para vários advogados, não só clientes, mas para outros que a gente acaba prestando consultoria. E o segundo é sobre áreas do direito, as áreas do direito que a gente mais recomenda, aquelas que você tem mais facilidade de introduzir, o que está em alta no mercado de advocacia. Tenho certeza que esses 2 vídeos vão fazer bastante sentido aí no seu dia a dia, que você vai tirar bons insights. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.